Olá, pessoas! Tudo bem com vocês? Joia! Bom, seguinte, meus amores, agora vamos então para o último assunto das características gerais, classificação e reprodução dos invertebrados. Beleza? Lembrando que o invertebrados aqui está entre aspas, eu estou colocando eu fui falando de poríferos até equinodermatas. Beleza? Mas lembre-se que em cordados ainda tem alguns que são invertebrados. Tudo bem? Beleza? Então tá. Equinodermata. Vamos traduzir a palavra aqui, então. Primeira coisa, deixa eu pegar aqui. Equino quer dizer espinhos. Quer dizer que ele apresenta uma pele cheia de espinhos, como vocês podem ver nas nossas imagens aqui. Beleza? Então, esse grupo aqui é o grupo Equinodermata. Bom, evolutivamente, tá? Esses caras aqui, eles vão ser os mais próximos dos cordados, beleza? Mas antes disso, vamos colocar aqui algumas coisas importantíssimas. Bom, primeira coisa, esses caras são exclusivamente marinhos e eles são, normalmente aqui, eles são bentônicos. Perfeito? Então, eles são exclusivamente marinhos e bentônicos. Joia? Então, ó, presta atenção. Por que eu grifei aquilo ali? Quando eu falei de quinidários para vocês, eu falei, ó, cuidado com o equinodermata. E aqui é a mesma coisa. Cuidado com quinidários. Quinidários, eles são aquáticos, podem ser marinhos ou dulcícolas. A maioria é marinho. Aqui são exclusivamente marinhos. É isso que tem que ficar claro. Beleza? Assim como todos os seres diferentes de quinidários, esses caras aqui, claro, lembre-se, quando eu falar isso, poríferos está fora da brincadeira. Tá bom? Então, ó, são triblásticos, assim como os demais seres de quinidários para frente. Perfeito? Então, são triblásticos e agora são enterocelomados, deuterostômios e apresentam um endoesqueleto de origem mesodérmica. Perfeito? Essas características aqui é que tornam esse grupo mais próximos dos cordados. Por quê? Os cordados são enterocelomados, são deuterostômios e apresentam um endoesqueleto de origem mesodérmica. Perfeito? Em relação à simetria, esses caras apresentam uma simetria pentarradial porque apresentam suas estruturas com uma simetria dividida em 5 raios. O que eu gostaria que vocês soubessem? A simetria radial aqui é uma simetria radial secundária. Como assim, William? É uma simetria secundária radial, secundária porque a sua larva ela é simetria bilateral. Então, essa simetria pentarradial é uma simetria que ela apresenta uma adaptação ao modo de vida deles, que é um modo de vida com pouca movimentação. Lembra, simetria radial, ela permite o animal ter contato com o ambiente, não é? Em uma mesma proporção em todos os ângulos do organismo. Joia? Então, a larva, ela apresenta simetria bilateral, tudo bem? E o adulto apresenta uma simetria radial, tudo bem? Em adaptação. Nenhum equinodermata é parasita e esses caras aqui não apresentam metameria, não são segmentados. Ou seja, durante a evolução, a metameria ela apareceu em 2 momentos. Ela apareceu na linha dos protostômios e depois ela vai aparecer na linha dos deuterostômios lá nos cordados. Então ela aparece 2 vezes. Joia? Ela aparece 2 vezes na evolução. Bom, em relação à morfologia externa, esses caras não apresentam cabeça e eles têm 2 faces. A face oral, que é onde está a boca, tudo bem? E a face aboral, onde está
o ânus. Então, a face de baixo, aqui nas estrelas, isso pode mudar de representante para representante. Tudo bem? Por exemplo, os pepinos do mar têm a face, tem um corpo alongado na face aboral, oral. Beleza? Então, aqui, no caso da estrela, a face oral é onde está a boca. Face aboral é onde está o ânus. Então, no caso da estrela do mar, a aboral está embaixo e oral está embaixo e aboral está em cima. Tudo bem? Ótimo. Então, vamos lá. Em relação à classificação, os equinodermatas estão divididos em 5 classes: asteroide, equinoide, holoturoide, crinoide e ofiuroide. Perfeito? Então vamos lá. Primeiro, asteroide são as estrelas do mar, se caracterizam por apresentar os 5 braços. Né? Aqui nós temos um gênero legal, que é o Patiria. Eu acredito que eles tiraram o Patrick do Bob Esponja daqui. Tá? Então, elas podem ter vários formatos, mas elas apresentam 5 braços normalmente aqui. E elas, quanto à sua alimentação, elas são carnívoras, se alimentam de moluscos, crustáceos, poliquetas e outros invertebrados. Existem até alguns lugares que eu já vi, não é, que eles colocam que ela pode pegar até pequenos peixes. Tá? Agora, o peixe eu acho que tem que ser meio lerdo para ela conseguir pegar um peixe. Né? Bom, inclusive, pessoal, elas se alimentam de ostras, beleza? É bem comum você ver aí exemplos delas se alimentando de ostras. Então, essas são as estrelas do mar, claro, extremamente conhecidas. O próximo agora é a ofiuroide. Ofiuro quer dizer cobra, beleza? Então, essas são as serpentes do mar ou estrelas serpentes. Por quê? Elas apresentam 5 braços bem longos e que são móveis, beleza? Eles são utilizados, eles são bem flexíveis, tá? Inclusive, elas usam esses braços longos para a locomoção, tá bom? E se caracteriza por apresentar esse disco central bem no meio aqui, que pode ter entre 1 a 3 centímetros normalmente, tá? Assim como as estrelas também são carnívoras e também se alimentam de detritos, tudo bem? Então, essas são as serpentes do mar. Equinoide, equino, também quer dizer aí espinho, beleza? Então, esse equinoide, na verdade, são os ouriços e as bolachas da praia, beleza? Ouriços e bolachas da praia, tá? Nesse esquema aqui, então, nós temos o seguinte: não possuem braços, tá? Uma coisa que é legal você saber que passou lá na morfologia externa, nenhum deles tem cabeça, tá? Esses aqui não possuem braços, são onívoros, mas eles apresentam, como é o caso do ouriço, eles apresentam esses espinhos aqui, ó. A bolacha da praia é muito comum, né? Aqui está a face superior e aqui a face inferior dela, ó. É muito comum você encontrar o esqueleto dela na praia, beleza? Você vai andar de manhã na praia, né? Você encontra conchinhas de moluscos e encontra, às vezes, a bolacha da praia. Agora, o ouriço chama a atenção porque ele pode causar acidentes. Esses espinhos aqui, eles são móveis e eles podem ser ocos quebradiços e podem conter substâncias que irritam a pele. Eu não coloquei as imagens aqui, mas os acidentes, o grande problema é que tem alguns que são tão quebradiços que na hora que ele entra, tá? Na hora que vai tentar tirar com a pinça, ele vai quebrando, ele não tem jeito. Aí é só cirúrgico mesmo, beleza? E tem alguns que são espinhos bem grandes que enterram mesmo. Então tem que tomar muito cuidado. Certa vez eu fui fazer mergulho, eu fiz um curso de mergulho, não é? E conforme você vai abaixando, não é? Aí você leva você vê aquele monte de ouriço assim, você vai apertando as bombinhas para encher o colete de ar para você conseguir subir. E o medo de machucar com isso. Então, se você vê um ouriço, né, toma muito cuidado. Pessoal, outra coisa que eu fico indignado. As pessoas, elas vão no mar, tem aqueles lugares para tirar foto. Ela pega a estrela do mar,
ela pega o ouriço do mar, não é? E aí ela pega e tira selfie, tira foto e pega e joga o bicho pra lá. Cara, você tem ideia o quanto que esse animal demorou para chegar ali? Não, você tem ideia? Se eu fosse o ouriço, eu tava falando, Fidiquinga, me jogou. Cara, porque ele demora muito para chegar até ali. Então, se você pegou, eu não gosto que pegue para tirar foto. Mas se você pegou e tirou a foto, devolve onde ele estava. Beleza? Devolve onde ele estava. É a mesma coisa, por exemplo, você estava em Maringá, você foi a Curitiba. De repente, alguém te teleporta, tuf, de volta para Maringá. Você fala, putz, o que eu estou fazendo aqui? Então, é a mesma coisa. Se você pegou o animalzinho e tirou foto, devolve no lugar. Larga de ser bocó. Beleza? Tranquilo? Então, tá bom. Aí nós temos aqui os holotúrios, que são os pepinos do mar, tá? Esses animais, eles se movimentam, né, como se fossem lesmas no fundo do mar, joia? Também não possuem braços, são detritívoros, e esses caras têm uma característica muito interessante, tá? Que é a evisceração. O que é evisceração? Ele consegue colocar parte de suas vísceras para fora do corpo. E quando ele se sente ameaçado, ele coloca parte das vísceras e ele consegue liberar essas vísceras. Enquanto o animal está se divertindo com as vísceras ali, ele consegue tentar sair para poder se esconder. E aí ele regenera depois aquelas partes perdidas. No desenho aqui, na foto aqui, estão a evisceração dos túbulos de Cuvier. Esses túbulos, eles estão associados à árvore respiratória, que nós vamos ver lá na fisiologia, tá? E eles liberam esses tubos para defesa. Inclusive, é da parte da evisceração. Esses tubos podem formar um emaranhado em volta do predador, enquanto ele sai daí para poder se defender. Perfeito? Crinoide são os lírios do mar. Esses caras, eles podem ficar fixos sempre, ou às vezes eles se soltam e com a ajuda desses braços aqui, ó, eles acabam, entre aspas, nadando. Tudo bem? O corpo tem uma forma pequenininha aqui, ó, que é uma forma de cálice, tá? Aí aqui eles apresentam um pedúnculo, tá? Beleza? E eles apresentam essas estruturas aqui, então, para ajudar na captura de alimento. Então, na verdade, tudo isso são 5 braços que se bifurcam formando 10 ou mais extremidades com pínulas. Beleza? Então, você tem 5 braços que partem daqui, beleza? E se subdividem. Joia? Deixa eu apagar isso aqui agora. Tá bom? Aqui tem algumas imagens deles, ó. Olha só, que bonitinhos. Tudo bem? Então, tudo isso aqui é 5 braços. Só que são 5 braços que se bifurcam, ó. Se você olhar aqui, aqui fica mais fácil de ver, ó. Seria aqui, sairia um braço, dividiu em 2, e 2, e 2, e assim por diante. Beleza? Tranquilão? Bom, em relação à reprodução, uma das coisas muito importantes é que eles têm uma capacidade elevadíssima de regeneração. Por exemplo, aquelas fazendas de ostras que o pessoal tem aí, teve uma época, eu não lembro quando foi a data, não é? Eles estavam pegando essas estrelas do mar porque estava predando as ostras deles. O que eles faziam? Pegava a ostra, pegava a estrela do mar e jogava. Pegava a estrela. O que ele fez ao invés de acabar com a população? Ele duplicou ou triplicou a população. Beleza? Porque basta ter uma estrutura central aqui, um pedacinho da estrutura chamada disco central, beleza? Aqui, que ela vai se regenerar. Tudo bem? Então, quando você quebra ela, beleza? Ela regenera a parte quebrada. Tudo bem? Então, a regeneração dela é excepcional. Quanto à reprodução sexuada, elas são dioicas, tá? Os equinodermos são dioicos e sem dimorfismo sexual, ou seja, não tem diferença entre macho e fêmea. Aí aqui, a ideia, normalmente a gente coloca como estrutura o ouriço, tá? Então aqui você tem os poros genitais,
aqui nessas placas superiores. Aqui você tem as placas ambulacrais, né? Aqui assim, de onde saem os espinhos. Ó, pode ver que aqui estão os espinhos. É que nesses outros foram removidos os espinhos, tá bom? Aí aqui na porção aqui você tem o ânus e aqui você tem uma placa madrepórica. E na foto, você consegue ver aqui, ó, na foto, ó, placa madrepórica, perfeito, poros genitais, tudo bem? Então você consegue visualizar aqui na foto, tá bom? Aqui o ânus, joia? E uma coisa que chama atenção é que elas apresentam desenvolvimento indireto e tem vários estágios larvais. Então, nas estrelas do mar, elas apresentam uma larva chamada bipinária, que passa por uma metamorfose transformando em brachiolária, tá? Então, essas são as estrelas do mar. Até hoje, foram as únicas larvas que eu já vi ser cobradas. Foram as únicas, não vi mais cobrar. Agora, só por desencargo de consciência, eu estou colocando aqui para vocês o seguinte. Você tem holotúria, você tem uma larva chamada auriculária. Equinoide e ofiuroide apresentam uma larva do tipo plúteo, tá? Só que aqui você tem o equinoplúteo e o ofioplúteo, tudo bem? Só para você, não vou ficar explicando estrutura, só para você saber que existe. E nos crinoides você tem uma larva chamada vitelária. Então, ó, estrela do mar, que foi a única que eu já vi cair até hoje. Você tem bipinária e brachiolária. Nos holotúrios, uma larva chamada auriculária. Equinoide e ofioide é uma larva chamada plúteo. Aí você tem equinoplúteo, ofioplúteo. Beleza? E nos crinoides você tem uma larva chamada vitelária. Bom, assim então nós terminamos esse assunto relacionado às características gerais, reprodução, morfologia externa, não é? Dos representantes dos invertebrados. Lembre, invertebrados entre parênteses. Joia? Agora, as próximas aulas vão ser a respeito da fisiologia comparada desses animais. Um grande beijo e até mais.